Que legal, estamos de volta com a nossa feira de profissões. Hoje, na segunda parte dos cursos da área de saúde, as profissões, as carreiras na área de saúde. Já conversamos com a professora Ângela, coordenadora do curso de nutrição aqui da Universidade de Santa Cecília. E agora vamos falar sobre o curso de farmácia, a profissão de farmacêutico. Uma profissão também cada vez mais em alta, principalmente nesse momento que vivemos de pandemia, com o mercado de trabalho crescente, e é importante que você entenda quais são as disciplinas, quais são as áreas de atuação do profissional farmacêutico, para que você possa ver, será que eu me identifico com essa profissão ou não? E para isso, nós convidamos a coordenadora do curso, professora Bárbara Stepanishi. Falei certo? Certo. Então, tá ótimo. Professora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo certo? É um prazer, pode falar mais pertinho do microfone. É um prazer ter você aqui conosco. Professora que foi aluna da Universidade de Santa Cecília, do colégio também, não é isso? Isso. É professora siciliana já desde cedo, né? É aluna siciliana, agora professora e coordenadora do curso. Nós temos também a participação de dois professores, que é o professor Pandini. Pode chamar. Professor, boa tarde, tudo bem? Está nos ouvindo? Abre o microfone, por favor. Boa tarde, Christian. Boa tarde, professora Bárbara. É um prazer estar aqui com vocês, aqui no evento da Feira de Profissões da Unisampa. Show de bola. Vamos fazendo aí um bate-bola aí com você e também com a professora Maria Fernanda. É isso? Pedroso, Olá, boa né? noite, Christian. Boa Tudo noite, bem? Bárbara, professor Pandini. É um prazer estar conosco, com vocês aqui hoje, participando Obrigado. mais uma vez da Feira de Profissões. Obrigado, professora, que também já foi coordenadora do curso, né, professora Maria Fernanda? Fundadora, né? Já estou ficando antiga, já Fundadora. sou fundadora. Que 20 bacana. anos já. Coordenadora. Foi coordenadora da professora Bárbara, né? Bacana. Então, a gente vai deixar que vocês estejam participando aí junto com a professora Bárbara, né? Só vamos pedir para que fiquem com seus microfones mutados. A gente está até tendo algum ruído. Isso, bacana. E aí, quando vocês forem se pronunciar, vocês habilitam o microfone, ok? Professora Bárbara, primeira pergunta que eu quero lançar aqui é uma pergunta-chave que a gente tem iniciado com todos os nossos convidados. Quem é o profissional de farmácia? Para que aquelas pessoas que estão assistindo possam se identificar nessa profissão, né? Ele gosta do quê? Ele gosta de trabalhar com que tipo né, de coisa? Quem é o profissional? Quais são as habilidades desse profissional? Então, vamos lá. Existem aí perfis mais específicos, é claro, mas para ser um profissional farmacêutico, eu acho que o ideal, assim, é você gostar de pessoas, né? Trabalhar com gente. Então, você tem que ter aquele carinho, aquela atenção, principalmente porque nós farmacêuticos cuidamos das pessoas quando elas estão num momento fragilizado, né? Quando elas estão doentes. Então, ter esse contato, esse carinho, essa atenção, eu acho que é o principal para a gente poder atuar aí para melhorar a qualidade de vida desses nossos pacientes. Então, acho que o primeiro passo é gostar de pessoas, de lidar com pessoas e saber que tem um papel importante na transformação, né, na qualidade de vida dessas pessoas, não é isso? Exatamente. E é óbvio, né, que para chegar até a gente poder realmente mudar a qualidade de vida, né, a gente vai ter que ter um estudo, vai ter que ter uma base aí de matéria, né? Então, assim, vamos de disciplinas que a gente vai ter que estudar para alcançar esse conhecimento, para poder ajudar as pessoas. Então, basicamente, o corpo humano, né? Então, toda aquela bioquímica, né? Toda aquela parte de anatomia, fisiologia, patologia, farmacologia. Então, assim, todas essas dias da vida, mas assim, conhecer o corpo, né, suas localizações das estruturas, conhecer como ele funciona, como ele está quebrado, né? Então, a patologia vai te ensinar as doenças, a fisiologia, como ele funciona, e aí vem a farmacologia,
que é como arrumar, Como como consertar. consertar. E aí você vai estudar como que vão ocorrer aí as ações dos medicamentos, e para isso também a gente vai precisar de muita química, né? Temos aí o Pandini que pode até falar um pouco mais, mas assim, como eu falei, né, da bioquímica, porque o nosso corpo é pura química e o medicamento é uma substância química, né? E ela vai agir na química do nosso corpo. Então a gente precisa saber toda a química do corpo, então a bioquímica, e a química dos medicamentos. Então fazer a extração de um princípio ativo de um medicamento fitoterápico, fazer a identificação dessa substância, matéria-prima, toda a parte de a química mesmo, para a gente ter estabilidade, um prazo de validade num medicamento que está na prateleira, quanto tempo ele leva, a distribuição dele e tudo mais. Então, a química do medicamento, do corpo, então precisa gostar do corpo humano e das químicas. E agora vem aquela pergunta, né, professora? Mas eu não sou um aluno nota 10 em química, não tiro nota 10 no ensino médio, e agora? Mas eu gosto da área de farmácia. Passo a bola lá para o professor Pandini. Pode. Pandini, como resolve essa questão, hein? Quer fazer farmácia, quer ser farmacêutico, mas tem ali uma brigazinha com a química. Como é que faz? Então, Christian, essa pergunta é normal entre os candidatos, né, os aspirantes a futuros farmacêuticos. E essa dificuldade é natural na química, tá? Mas a gente tem que lembrar que dentro do curso de farmácia a gente vai ensinar uma química aplicada àquilo que a gente vai trabalhar junto com as demais disciplinas. Não é que nem no colégio, né, que você tem que aprender aí diversos tópicos da química no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Então, a gente entra com uma química bem específica, bem aplicada, para falar do medicamento, né? Porque o nosso destino final é o medicamento. Então, essa química, ela visa um entendimento final que é pro medicamento atuando dentro do organismo. Então, a química anda junto com a bioquímica, com a toxicologia, entre outras disciplinas do curso. Então, mesmo que o aluno, né, não seja um apaixonado pela química no colégio, ele consegue acompanhar o curso porque acaba tendo essa vinculação da química com o medicamento, e não simplesmente uma química sem vínculo, né, sem ter esse casamento. Perfeito, professor. Voltando então, professora Bárbara, então já vimos aí que tem que gostar de pessoas, tem que gostar dessa questão da parte da composição, né, dos elementos aí, da química mesmo que a gente está falando. E pode seguir, então, professora, dando mais orientações aos nossos interessados. Então, que como a feira esse ano, né, já foi online, o que eu trouxe para vocês hoje, para vocês verem o que o aluno na faculdade, na farmácia, no curso de farmácia da Unisanta, ele faz. Então, eu trouxe algumas fotos para vocês que vão ilustrar aí as atividades dos nossos alunos. Já está passando? Isso. Então, aqui a gente tem aí diversas disciplinas. Você pode verificar quais são as disciplinas no site da Unisanta. Tem aí, descreve desde o primeiro ao quarto ano que a gente tem. Então, dentre algumas, eu trouxe análises clínicas. Então, a gente faz análises do sangue, né? Tem muita gente que se interessa aí por farmácia também, pela atuação no ML, né? Ou então em investigação criminal, análises toxicológicas. Então, a gente faz avaliação de sangue. A gente também tem... o farmacêutico, então, atua também nessa parte atua, ele pode criminal. ser perito criminal, isso, para fazer análise, né? De repente, teve algum acidente, para saber se a pessoa tinha ingerido álcool ou alguma droga ilícita. O farmacêutico faz análise do sangue, pode dar, né, toda essa análise. Essa perícia, né? Essa perícia, isso. Perfeito. E também faz análise, né, de urina, de fezes. Então, os alunos se divertem. Isso daqui, essa foto é mais antiga, tá? Não é
tão atual, mas porque a gente não fez nenhuma análise com secreção, né, durante esse momento de pandemia. Aqui tem o laboratório de cosmética, é uma área também, Christian, que se interessam muito, né? E está em alta também, né? A cosmética, essa daqui é antiga, mas a gente já voltou, a gente retornou aí com as aulas práticas, né? Principalmente o pessoal dos últimos anos que vão se formar. Então, a aula de cosmética, né? Faz batom, esmalte. Então o farmacêutico ele atua nessa área da cosmetologia, é Isso, isso? O que ele cosmetologia. faz exatamente, professora? Então, o farmacêutico ele atua tanto na pesquisa e desenvolvimento do cosmético, então na formulação de novos ativos, né? Então, rejuvenescedores, por exemplo, é um novo ativo que pode agir numa celulite. Então, qualquer assim patologia que envolve aí os cosméticos, né? Ele pode atuar na pesquisa e desenvolvimento de novos ativos e também da formulação. Então, a parte química que a gente fala, né? Então, eu tenho que misturar os ingredientes corretos, né? Os ativos corretos que vão estar lá mantendo aquele creme, né? Ou então mantendo esse esmalte, não quebrando, o que a gente chama de quebrar é quando separa, né? Fazer líquida da oleosa, então aí fica aquele liquidinho, né? Algumas vezes pode ocorrer isso. Então, o farmacêutico ele atua na formulação dos ingredientes corretos para que essa fórmula aí possa vir a penetrar no organismo e poder fazer a ação correta. Quer Aí dizer, também então, de repente, um novo produto que vai surgir aí no mercado futuro vai ser desenvolvido por essa pessoa que está nos assistindo, que fez o curso, que vai ter feito o curso de farmácia da Unisanta. E tem muito mais, né? Tem a parte da legislação, então, o registro na Anvisa, o farmacêutico pode atuar também no controle de qualidade dos produtos, tem bastante área aí, de acordo com o CRF, o Conselho CFF, né, o Conselho Federal de Farmácia, mais de 70 áreas de atuação. Bacana. Deixa eu chamar a professora Maria Fernanda, que é a fundadora aí do curso, está desde o início, né, professora? Pode abrir o seu microfone, por favor, professora Maria Fernanda? Então, vamos lá. Isso. Estamos tudo bem? Eu gostaria de pegar a sua consideração, professora, sobre essa área de cosmetologia, como você já participou, né, da formação aí de muitos profissionais, pelo tempo que já está na faculdade, há esse interesse aí dos alunos pela área de cosmetologia? É um interesse grande? É muito grande, Christian. Assim, a nossa área de cosmetologia cresceu muito. Você veja, na indústria farmacêutica, eu tenho um químico, mas quando entra na parte do medicamento, dentro da própria indústria química, mais a indústria farmacêutica, eu tenho uma área que é química e uma área que é obrigatoriamente atribuição específica de farmacêutico. Na área de cosmético, Natura, Boticário, tem os químicos, mas o forte é farmacêutico, porque a gente tem aquela parte de toda a terapêutica em cima dessa parte de cosmético, que a gente chama de nutracêuticos, né? Cosmocêuticos. Então, alimentos com poder terapêutico e também a parte cosmética com efeito terapêutico, por exemplo, manchas de pele, né? Então, a parte que é um cosmético, um filtro solar que tem base, que tem cor, né? Então, hoje a cosmética, ela também tem efeito terapêutico. Você tem um batom com filtro solar, então a gente hoje tem uma série de coisas. E o mercado de trabalho, bom, em primeiro lugar, né, Christian, que eu não tenho, nesses 20 anos de aluno da Unisanta, eu não tenho um aluno desempregado. Que bacana, Aliás, então, não é mais aluno, é colega, né? Eu tenho uma empregabilidade de 100%. Todo ano eu tenho todos os meus alunos a partir de mais ou menos novembro, dezembro, né, Bárbara? O pessoal começa já a ficar atrás dos nossos alunos que estão se formando, querendo o CRF dele para poder trabalhar. Por quê? Querem o CRF antes, né? Eles querem o CRF antes, porque o nosso mercado é assim. Você vê que drogaria não falta, farmácia de manipulação não falta, farmácia de manipulação homeopática não falta, farmácia de manipulação veterinária não falta. Um grande boom hoje é a farmácia cosmética na linha afro negra,
Então, olha que interessante. Na Baixada Santista, nós estamos crescendo muito o mercado PET. As farmácias especializadas em medicamentos PET é uma área farmacêutica, não é veterinária, é farmacêutica. Então, por isso, Cristian, a gente não tem ninguém desempregado. Nosso aluno vai para a drogaria de imediato, vai para o hospital, presta concurso em todas as prefeituras, nunca tem uma vaga, tem sempre mais do que 5 vagas das 9 prefeituras da Baixada Santista. Nós temos o ingresso deles nas Forças Armadas, que é uma coisa bárbara, né? No Exército, na Marinha e na Aeronáutica. Então, poucas profissões podem ter isso. É só dentista, médico, enfermeiro e farmacêutico. Alguns outros profissionais em alguns pontos. Então, a empregabilidade, eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? E a Bárbara e o professor Eduardo Pandini falaram tão bem dessa história das químicas. As nossas químicas são aplicadas ao cosmético, as nossas químicas são aplicadas à produção do fármaco. Não é aquela química chata, que era difícil para o aluno entender. Ele entende hoje no emprego desde o primeiro ano. Se fosse o problema da química, os alunos teriam desistido no primeiro ano. E você vê que eu não tenho aluno largando o curso de farmácia. Ou seja, né, são disciplinas aplicadas, né? Direcionadas para a profissão e que deixa o aluno apaixonado pelo curso. Né? Ele produz, né, nas aulas da professora Bárbara, do professor Pandini, experimentos, né, que desde o comecinho, que vão gerar um medicamento, que vão gerar um batom, que vão gerar um creme, que vão gerar um hidratante, que vão gerar alguma coisa, né? Ou seja, então, o professor Pandini trabalha com extratos, né? A propriedade do vegetal, da planta, para a extração desse princípio ativo, para gerar um medicamento que depois será feito, ou um cosmético, não é? Então, é muito interessante. Bacana. Volta a palavra para a professora Bárbara aqui, para a gente, ela tem a apresentação. Obrigado, professora Maria Fernanda. Eu vou continuar na linha da Fernanda, porque eu vou mostrar para os espectadores, participantes. Esse é o nosso laboratório de manipulação, então a gente faz aí todo o desenvolvimento, a produção desses medicamentos, como ela estava falando. Aqui a gente fez um xarope de paracetamol, a gente fez um de pirona gotas, a gente fez um creme antialérgico. Então a gente tem a produção aí dos alunos atuando e fazendo, né? Colocando a mão na massa, literalmente, e produzindo esses medicamentos. E não é só a questão da produção. Então, eles entendem toda a química, então, como eu falei, né? Os ingredientes que participam da formulação e também como uma dipirona gotas vai agir no organismo. E para isso tem toda o estudo, né, desenvolvimento no corpo, no organismo, a parte farmacológica, né, da atuação do medicamento. Aqui é a aula de química, né, do voltado aí para o Pandini. Então a gente faz vários experimentos para identificação desses princípios ativos. Então a gente faz a extração dos produtos. Outros laboratórios que a gente não está citando aqui, mas tem vários. Então, a laboratório de microbiologia, então a gente faz também a identificação dos micro-organismos, que são os causadores de muitas doenças, né? A gente, aqui tem todas as etapas que o aluno participa e que ele consegue fazer a extração mesmo desse princípio ativo para produzir o medicamento fitoterápico. Continuando aí, né, a identificação dessas substâncias ativas. E também a gente tem um laboratório de toxicologia ambiental, então um farmacêutico. Aqui muita gente também, às vezes, pensa que a gente atua apenas com o medicamento, né? Mas não, o farmacêutico tem atuação em indústria química também, com produtos químicos, em indústria de alimentos, então, indústria alimentícia. O farmacêutico também participa aí de análise de alimentação e também essa área que também está crescente, que é a toxicologia ambiental. Muitas indústrias querem, né, aquele selinho verde, né? Então, assim, a identificação, então, a identificação desses... Uma certificação mesmo de qualidade, né? Isso, de qualidade, né? O setor de qualidade. Então, a gente faz aí análise com os animaizinhos para verificar se tem
uma concentração muito grande de medicamento ou de alguma substância química presente no ambiente. Então, essa área do farmacêutico toxicologista ambiental. Então, a gente faz análise nessas larvas dos animais para ver se afeta aí o desenvolvimento deles, né? Além de tudo isso, a gente também faz atendimento aos pacientes, porque lembra que eu falei no começo, a gente precisa gostar de pessoas, né? Então, a gente precisa atender as pessoas. Na clínica aqui de fisioterapia, existem muitos amputados que vêm receber o atendimento. Porém, é o trabalho multidisciplinar. Muitas vezes, as pessoas amputadas é porque elas têm consequência aí de uma diabetes alta, né? Então, a diabetes descontrolada, a hipertensão, o farmacêutico atua aí para melhorar a qualidade de vida, verificando se o medicamento está fazendo efeito, conversando com o médico, né? Então, aí a gente tem os atendimentos. Aqui, outra multidisciplinaridade, né? Atendimento do farmacêutico na clínica de odonto. Então, a gente consegue aí atuar conversando com os pacientes para verificar se eles têm aí algum efeito colateral com o medicamento. Tem aí, parece que é um implante, né? Então, com esse atendimento na odonto, a gente conseguiu aí descobrir que um medicamento para colesterol pode interferir aí na calcificação, né, Olha que do interessante. implante. Então, existem aí algumas interações entre os medicamentos, alimentos, e aí a gente descobriu também na calcificação. E olha, deixa eu fazer um parênteses, professor. É importante a gente ressaltar que uma universidade, né, como a Universidade de Santa Cecília, muitos que estão nos assistindo talvez não saibam as diferenças, né? Você tem a universidade e você tem, às vezes, um centro universitário, né? Não é a mesma coisa, tá? A universidade ela tem muito mais autonomia, muito mais estrutura, né? Tem todas as qualificações, requisitos aí colocados pelo MEC, né? E a Universidade de Santa Cecília tem esta titulação de universidade, né? Vamos dizer assim, e oferece cursos, como acabou de falar a professora Bárbara, que complementam a formação daqueles que se graduam por aqui. Ou seja, um farmacêutico, aquele que está cursando a graduação em farmácia, consegue interagir com outros alunos de outros cursos afins que vão dar uma formação aí mais complementar, como a professora mesmo mencionou, há trabalhos conjuntos com a Faculdade de Fisioterapia, com a Faculdade de Odontologia, ou seja, não é um curso isolado, né? E o trabalho multidisciplinar, né, professora Bárbara, é muito comum no mercado de trabalho. O profissional da saúde, ele normalmente vai trabalhar com uma equipe de profissionais de saúde de outras áreas, não é isso? Exatamente, exatamente. A gente pode citar aí, principalmente o ambiente hospitalar, né? O farmacêutico atua na farmácia clínica, em um ambiente hospitalar, atuando com a nutrição. Então, toda vez que vai passar a visita médica, é o médico, o enfermeiro, o nutricionista, farmacêutico, o fonoaudiólogo, o psicólogo, todos trabalham em prol aí da melhor qualidade de vida, né, do paciente no momento ali que ele está internado. Existem aí muitas internações por conta de acidentes de medicamentos, então a gente sabe aí o risco das pessoas administrarem uma quantidade a mais desses Automedicação medicamentos. também, né? Automedicação. Então, assim, um risco aí de crianças. Existem muitas crianças que se intoxicam porque muitas vezes o sabor doce, né, para mascarar o gosto amargo do medicamento acaba atraindo as crianças. Então, tudo isso o farmacêutico atua no ambiente hospitalar em conjunto com outros profissionais, nunca é sozinho. A gente precisa aí conversar, então o médico prescreve, o farmacêutico analisa, o enfermeiro administra, o nutricionista fala da parte da nutrição, então cada um tem o seu lado, mas todos têm que trabalhar em conjunto para realmente chegar no ideal para o paciente. Professor Pandini, esse é um diferencial aí da Universidade de Santa Cecília, não é mesmo? Exatamente, Christian. Desconheço outras universidades que tenham
todos os cursos da saúde, de forma com que os alunos eles conseguem interagir, né, entre cursos diferentes, podendo entender um pouquinho da área em que o outro atua, né, fazendo esse trabalho multidisciplinar, que é o que a gente vai encontrar no dia a dia depois de formado. Onde que esse aluno vai trabalhar que ele não vai precisar estar em contato com outros profissionais da saúde, né? Então, qualquer lugar que ele vai trabalhar, ele vai ter esse contato. Então, isso, durante a graduação, é muito importante para ele já entender o que ele vai encontrar lá na frente quando ele se formar. Inclusive nos estágios, né? Nos estágios, eles vão observar isso, principalmente quando eles vão para o estágio lá no hospital, né? Que eles convivem aí com toda a equipe da saúde. Então, sem dúvida, isso já é fundamental eles vivenciarem isso dentro da graduação, né, para depois que se formarem não tomarem um susto, né, de chegar, e agora eu tenho que conversar com o médico, com o enfermeiro, com o nutricionista, mas eu nunca fiz isso, e os nossos alunos já têm esse preparo. Bacana. Vamos lá, professora Bárbara, seguindo, que nossa hora está passando, né? Isso. Então, aqui, desde o primeiro ano, é claro que esse daí foi antes da pandemia, né? Mas a gente sempre atua aí fazendo o atendimento, aferição de pressão, medir a glicemia, né? A gente faz desde o primeiro ano, o aluno já participa desses eventos. Então, aqui foi na Zona Noroeste. Esse da Zona Noroeste até destaquei aí, né? Que a gente aferiu a pressão, mediu a glicemia e também fez teste rápido de hepatite. Que bacana. Esse primeiro aí na figura, tá? É um teste rápido. Assim, demorava 10 minutinhos, a pessoa tinha que dar a volta, mas era rápido. Então, assim, os alunos entrando em contato aí com os pacientes, já trabalhando aquela questão que eu falei, né? Do contato carinho, mesmo, né? O carinho, a atenção, né? Ouvir e também orientar, né? Ou seja, tem toda a participação do aluno já nas clínicas da universidade, e nós temos aqui a clínica de odonto, de fisioterapia, né? Os laboratórios de farmácia, e fora da universidade são atividades que a gente chama de extramuros. O aluno tem essa possibilidade de atuar, né, claro, sob a supervisão de professores, sim, mas já perder aquele medo mesmo de atuar, de fazer uma medição, uma aferição, tocar mesmo nas pessoas. Acho que isso é muito bacana, né? Isso, com certeza. Até eu vou complementar que você falou de perder o medo, né? Porque depois de formado, o maior medo é eu gostaria de falar com um farmacêutico responsável. Isso dá um susto em qualquer formado, mas eu tenho certeza que com todos esses eventos que a Unisanta proporciona, ele consegue aí perder esse medo e se sentir preparado para esse mercado de trabalho. Maravilha. Aqui a gente tem alunos atuando em iniciação científica, com participação em congressos. Então, esses daqui são da Cobric. Esse aluno que está sozinho aí, ele foi o destaque, se eu não me engano, foi em 2017 que ele ganhou o melhor trabalho aí. Congresso de Iniciação Científica. Isso, o Congresso Brasileiro de Iniciação Científica. E aí a gente tem Ou seja, é uma pesquisa, para quem não sabe, né, professora, a iniciação científica, o que é? É um projeto desenvolvido na área científica de uma pesquisa mesmo, Pesquisa, né? Exatamente. Então, o aluno, ele vai na bancada, que a gente chama, né? Então, ele realmente vai coletar, como eu mostrei aí o processo, né, de produção de um medicamento fitoterápico. Então, ele vai lá, ele vai coletar, ele vai produzir e ele vai avaliar e trazer os resultados aí para esses congressos. Então, ele está preparado, inclusive, para apresentar isso diante de bancadas, de pessoas que vão fazer aquela avaliação da pesquisa, publicar esta pesquisa, né, em grandes sites, enfim. Exatamente. A possibilidade da visibilidade, né, para a profissão. Esse congresso aqui não é mais a Cobric, esse daí que eu estou mostrando é a CONIC. A CONIC é o Congresso Nacional de Iniciação Científica, que foi realizado lá em Interlagos, em São Paulo. Então, tinha
tinham alunos aí do Brasil inteiro. Inclusive, eu quero até destacar essa aluna que está aí na foto. A gente apresentou aqui na Cobric e lá na Conic, e essa nossa aluna, que se formou o ano passado, ela passou em primeiro lugar na residência de oncologia do Hospital Albert Einstein. Ai, que bacana. Então, ela já está atuando aqui, a foto dela, que eu selecionei para trazer para vocês. No Einstein foi uma especialização, professora? Isso, residência hospitalar. Hospitalar. Isso. Um aluno, ele recebe para estudar, né? Olha só, então você faz a faculdade, pode participar de uma seleção num hospital referência no país, como o Albert Einstein, você vai concorrer com alunos, né, ou formandos de farmácia do Brasil inteiro, de várias instituições, e vai ser, de repente, vai ter o mesmo destaque como a nossa aluna, que ocupou o primeiro lugar nessa seleção. Porque né? era só uma vaga. Uma vaga, e ela foi de aluna da Unisanta. Exatamente. Então, assim, isso, eu vou falar, foi o ano passado, Ano ou seja, passado, na foi pandemia. Durante a pandemia. Ela teve o 4º ano dela, nesse modo remoto que nós estamos. Então, isso daí Ou também... seja, não perdeu em nada a qualidade do curso. Não perdeu em nada. Então, o esforço da aluna e dos professores que mantiveram aí toda a estrutura, mesmo remota, como eu mostrei para vocês, os laboratórios, eles continuaram. Então, as aulas práticas, mesmo à distância, né, foram retornando com poucos alunos, mas isso não fez com que a aluna perdesse aí tanto a motivação quanto toda a orientação dos professores. E aqui eu vou passar a palavra para a professora Maria Fernanda, porque os nossos alunos participam aí do projeto Rondon, então tem toda uma seleção de alunos da área da saúde e também de outras áreas aqui da Unisanta. Então, tem muitos alunos farmacêuticos que participam, inclusive aqui tem a foto da Fernanda participando. Se ela quiser... Professora, então explica aí para os nossos participantes o que é. Então, vamos lá. O Projeto Rondon é um projeto em parceria com o Ministério das Forças Armadas, Exército em primeiro lugar. Quando nós estamos em área de Marinha, a Marinha está conosco, a Aeronáutica é quem faz o nosso transporte. Nós passamos, eu e o professor Daniel, né? O professor Daniel é o coordenador do programa aqui na universidade. Eu sou a outra professora junto com ele. Quem iniciou era o professor Celso Volpe, que iniciou o Projeto Rondon com esse intercâmbio. Todos os anos, praticamente, a gente feito um projeto, o professor Daniel faz o projeto, era o professor Celso Volpe, e aí o projeto é aprovado. A Universidade de Santa Cecília está sempre nas unidades. Nos últimos 2 anos aí, tivemos no Acre, Piauí, no mesmo ano, Acre e Piauí. Nós vamos sempre para essas áreas remotas aí do país, região norte, nordeste, sempre região amazônica, e lá nessa região a gente tem um trabalho, levar os nossos alunos, nós temos levado alunos da engenharia, aluno do direito, aluno da administração, levamos aluno da pedagogia, levamos aluno da farmácia, da odonto, da fisioterapia, e a gente faz intercâmbio com esses nossos alunos. Eles passam por um processo de seleção, nós colocamos qual é a cidade que nós somos aprovadas, para onde nós vamos, e é feito um edital interno, e os alunos se candidatam fazendo um projeto. Nesse momento que eles fazem o projeto, eu e o professor Daniel vamos avaliar aí a qualidade do projeto, chamamos o aluno para uma entrevista, e assim que foram aprovados, a gente leva 8 alunos, a gente escolhe 8 alunos, é difícil, né, porque todo mundo quer ir, porque são 15 dias em janeiro ou 15 dias em julho, é sempre nas férias escolares, às vezes ao mesmo tempo, no ano de 2019 nós fizemos os dois, fizemos julho e janeiro, e nós vamos aí em avião da FAB, é interessantíssimo. Então, o governo federal, aí, através das Forças Armadas, do Exército, é a nossa proteção, nosso cuidado. E aí nós vamos para uma área dessa cidade, normalmente cidade com menos de 2.000, 3.000 habitantes, é cidade bem pequena, e lá fazemos ações sociais, ações da área da saúde, ações de meio ambiente. Da última, nós fizemos no Piauí, os nossos alunos da engenharia construíram fossa, gente, acreditem nisso. Os nossos alunos da farmácia e fisioterapia ajudaram a fazer a construção da fossa. Então, é um trabalho social, também demos aula de educação, demos aula de saúde. Então, o aluno passa a viver uma situação, né, diferente.
todos uniformizados, como vocês estão vendo na foto aí. A gente trabalha sábado, domingo, todos os dias, 15 dias, não tem folga. Tem um período de descanso, mas os alunos amam, é uma experiência maravilhosa, e ficamos nesse contato com a população. E aí há uma troca dos costumes, das músicas, das histórias deles com as nossas histórias. Então, eles também apresentam os trabalhos para a gente, e a gente leva lá. Na última vez, nós montamos biblioteca, montamos atividades, do outro grupo fez atividades de saúde, fizemos a parte de educação, fizemos a parte cultural, muito importante. Nós montamos os laboratórios todos, eles tinham todos os equipamentos para dar aula de informática, mas eles não tinham quem ensinasse nem montasse os computadores. Os nossos alunos montaram todos os equipadores, nós tínhamos aula das 7 da manhã às 10 da noite, idosos, crianças, todo mundo aparecendo. É sempre uma emoção, é um trabalho grande para a população, mas é uma troca para os nossos alunos. Quando a gente sempre sai cheio de presente, todo mundo emocionado. Pena que para os alunos é apenas uma vez, mas é uma experiência maravilhosa. Ficamos 15 dias aí fazendo principalmente essas trocas daquilo tudo que aprenderam, cada um nas suas áreas específicas. Nós vamos agora lá para aquelas regiões levar o nosso conhecimento. Você vê, eu aprendi a fazer fossa, eu não sou engenheira, sou farmacêutica, aprendi com a engenharia, fizemos as fossas. Eu, o professor Daniel, que é biólogo, enfiado lá, aprendendo, o professor Daniel já está quase um engenheiro. Então, assim, é muito interessante. E o aluno ama. Então, quando a gente fala que abre o edital, tem gente já me ligando. Professora Fernanda, quando é que vai ter Rondon? Vai ter esse ano? Porque eles podem participar do Rondon enquanto acadêmicos. Então, tem que estar matriculado no Santa Cecília, ser acadêmico. A gente normalmente convida o aluno do último ano, que a gente chama, que vai sair, né, da universidade, está saindo, e aí vão chamando terceiro, segundo, e até primeiro ano eu já levei. Então, é uma experiência bárbara. Então, a gente escolhe... Professora, quantos dias eles ficam nessas regiões? 15 dias, 15 dias. 15 dias. Então, o aluno que está se formando aí no último ano, ele leva um projeto desenvolvido na universidade para ser aplicado nessas regiões distantes e carentes do país. Isso. E durante 15 dias, ele chega lá e deixa um legado, deixa algo que pode transformar aquela comunidade. Isso. Toda vez que a gente sai de lá, a gente sai com muita fotografia, com muita imagem, quando vídeo, e quando a gente volta, a gente vem apresentar para nossas reitoras, professora Silvia, professora Lúcia, professor Marcelo, a gente traz para a universidade tudo que foi feito, a gente faz vídeo, e é sempre uma emoção, porque a gente muda a vida das pessoas. Eles também modificam muito a nossa. Mas com certeza, isso também é um diferencial no currículo desses alunos. Muito. Né? Poucas universidades na Baixada Santista têm essa facilidade de entrar no Projeto Rondon. Nesses anos todos que eu estou e o professor Daniel, o ano retrasado, acho que foi 2018, foi a primeira vez que nós vimos a Uniluz, a medicina da Uniluz. Sempre nós é que somos aprovados na região. Então, já é um marco. Quando a gente chega lá, a Santa Cecília chegou, porque os melhores projetos, as melhores equipes, melhores alunos, nós não tivemos um problema com os nossos alunos. A gente é sempre aplaudido, né? No fechamento, é muito cumprimentado a universidade, através da... Passada a pandemia, o projeto Rondon retorna. E vai estar a Unisanta se destacando mais uma vez. Se Deus quiser, estaremos lá. Obrigado, professora. Professora, vamos nos encaminhando aí para o fim. A gente tem poucos minutos. Tem tantas coisas ainda. Tem muito pouco tempo agora. Eu tenho uma pergunta aqui da Isabela, quero passar antes que a gente termine o nosso tempo. Ela tem uma dúvida entre o curso de biomedicina, aliás, nós vamos conversar daqui a pouquinho com o coordenador do curso, o professor Carlos, que já está conosco, mas ela pergunta aqui, tem uma dúvida entre o curso de biomedicina e farmácia. O que eu preciso levar mais em conta para escolher qual que é o certo para mim? Depois o professor Carlos vai puxar a sardinha para a brasa dele, né? Mas, professora Bárbara, é sua vez agora. Vamos lá. Farmácia, biomedicina, o que ela faz? Assim, vou falar pelo que eu tenho conhecimento, né? Que é a minha área de farmácia.
É claro que eu tenho o conhecimento, mas não vou ter aí todos os argumentos do coordenador do curso. É uma brincadeira, viu? Não né, é, de nós não estamos biomedicina, disputando, não. né? As duas áreas são É, excepcionais. com Eu acho que certeza. tem mais a ver Acho com que uma personalidade, né, de cada um, né? exatamente, isso. Eu vou falar assim, pelo curso de farmácia, o perfil Perfil. para o aluno se identificar com um curso de farmácia aí, que acho que difere de biomedicina talvez, é mais essa questão das químicas, da atenção farmacêutica. Então, assim, quando a gente atua como farmacêutico, não importa se é na indústria, se é no ambiente hospitalar, se é na drogaria, na manipulação, a gente está lidando com um medicamento. Né? Então, se você vai trabalhar na pesquisa e desenvolvimento de uma indústria, então você vai estar lidando com o princípio ativo, com ingredientes que participam de um produto farmacêutico. Agora, a gente atua aí nos laboratórios, mas a nossa atuação na área de biomedicina é mais específica para todas essas análises completas, né? O farmacêutico vai atuar, como eu falei lá no começo, então laudos aí de toxicologia, ele faz análise de sangue, de urina, fezes, mas é mais voltado para algumas patologias, a partir de mais de análises clínicas, né? O biomédico aí, o professor Carlos próximo vai coordenador vai tirar falar dúvida, né? Então, a Isabela, atuação, porque estou encabulada aqui. Mas assim, farmácia tem que gostar mesmo com a pessoa, né? Eu acho que talvez esse ambiente de laboratório, que eu falei, existe as especificações, mas o farmacêutico vai atuar mesmo com as pessoas, com os pacientes, ele vai estar orientando, então eu acho que tem essa diferença aí de gostar de conversar com as pessoas. Legal. Isabela, fica ligada com a gente, daqui a pouquinho vem o professor Carlos. Eu tenho a pergunta da Ana Carolina, quais procedimentos estéticos o farmacêutico pode realizar? São alguns, tá? Na verdade, tem mais de 10 aí que o farmacêutico pode atuar. Tem alguns que são específicos, né, para médicos, ou até mesmo se você fizer algum outro curso que te dê essa habilidade, né, essa não é aptação, como é que fala? Você te torne apto, né? Então você vai habilitação, isso, obrigada. Então assim, você pode fazer cursos que te tornem aí aptos para poder fazer alguns procedimentos. Mas como farmacêutico formado, você já tem aí alguns procedimentos. Eu não vou saber citar todos os nomes aqui, mas existem várias atuações, até com equipamentos, então, eletroforese, micropigmentação, alguns que vão aumentar aí a absorção de fármacos, então, na aplicação, né? E o farmacêutico são métodos não invasivos, né, que chamam, e aí o farmacêutico pode estar atuando, mas para ser um farmacêutico atuando na área de estética, ele precisa ter essa habilitação pós-formado. Professora, se quiser concluir sua apresentação. Só para concluir aqui, que tem bastante coisa para eu falar, eu ia, só rapidinho, falar do professor Daniel, ele também é um professor do curso de farmácia, ele atua na área de genética, então está muito em alta também a farmacogenética, que é onde os medicamentos estão totalmente ligados aí com DNA, RNA, então mais específicos. Como a Fernanda tinha falado no começo, né? Então, o farmacêutico pode atuar na Marinha, então os alunos participam de eventos acadêmicos onde profissionais já formados, né, contam sobre a história da vida deles. E aqui foi o simpósio do ano passado, então, durante todos os anos, os farmacêuticos, os alunos assistem os farmacêuticos que trazem a experiência em cada âmbito profissional.
Aqui tem o nosso laboratório, né, de produtos naturais, que é onde os alunos vão fazer aqueles trabalhos que eles levaram lá para os projetos de iniciação científica, né? Então, eles trabalhando aí. Aqui é uma coleta de água que foi realizada no emissário do submarino de Santos, onde a gente conseguiu identificar aí, né, no lançamento das águas, o encontro aí, a ocorrência de alguns medicamentos, inclusive cocaína. Então, aqui a gente tem o professor Camilo, no primeiro, e a última, a professora Luciana, também fazem parte do nosso corpo docente. Então, esses foram os medicamentos que foram encontrados. Então, depois que a gente administra os medicamentos, eles são metabolizados, ou seja, transformados quimicamente no nosso corpo e excretados, né? E isso faz com que eles estejam presentes no meio ambiente. Eu me lembro, professora, que essa pesquisa foi até alvo de divulgação da imprensa, né, aqui nacional, que procurou depois os nossos professores aí, responsáveis, né, por esta pesquisa, porque é de extrema importância, né? Foi a localização ali próximo ao emissário submarino de Santos, né, onde foram identificadas estas substâncias através dos organismos como ouriços do mar, e foi nesse sentido que a pesquisa teve um direcionamento, né? Exatamente. E esses medicamentos podem cair, né, nos organismos aquáticos e pode acabar prejudicando o meio ambiente e, às vezes, até na bioacumulação que a gente se alimenta depois. Aqui é a visita no Hospital INCOR, que os alunos fazem. Tem a visita às indústrias farmacêuticas, então essa daqui é a visita à Cristália, a visita à Natura, visita ao laboratório do MS. Aqui, eu sei que está acabando o tempo, mas nós temos aí, aqui na Unisanta, o Inove Lab, né? Inove Fab Lab, um laboratório isso, Fab maker, Lab, né? Uhum. Então, ele tem a impressora 3D, onde os nossos alunos possuem aí treinamento, e eles podem aí estar produzindo, junto com a engenharia elétrica, mecânica, algumas... como é que é? Alguns produtos aí, como, por exemplo, esse dispensador automático de medicamentos. Então, a pessoa mais idosa, aí no meio, vocês estão vendo, tem uns comprimidinhos, ele vai rodar só no horário da pessoa administrar. Então, as pessoas idosas que acabam esquecendo de tomar o medicamento, a gente tem aí essa produção. Intercâmbio também. Nós tivemos já 2 alunos que foram concluir lá o curso de farmácia em Portugal. Então, ele estava no 3º ano, ele foi fazer o último ano lá em Portugal. Então, você, como aluno, pode fazer parte desse intercâmbio. Então, você começa estudando no Brasil e termina na Europa. Em Portugal, Não, aí você volta. Você faz o 4º ano lá e volta, faz o 4º ano de novo aqui. Entendi. Isso. E aqui, só para mostrar as feiras de profissões que os alunos participam também, né? Se fosse aí presencial. E alguns profissionais que se formaram aqui, onde estão atuando. Então, eu tenho uma farmacêutica atuando no ambiente hospitalar. Tem esse aluno que se formou aqui pela Unisanta e ele fez o estágio no 4º ano lá na indústria Johnson & Johnson, e depois de formado ele foi contratado, né? Então, permaneceu. Temos esses alunos propagandistas, né? Então, eles fazem aí publicidade dos medicamentos diretamente com os médicos. Tem farmacêutica atuando no Hospital das Clínicas de Botucatu, farmacêutica fazendo o mestrado na Unifesp e uma farmacêutica atuando aí na UTI do Instituto do Coração, outra que faz também residência, igual aquela nossa aluna que eu mostrei, faz residência na USP. E era isso. Que bacana, eu professora. trouxe aqui várias outras informações sobre estágio e tudo mais, mas vocês podem acessar aí o site da Unisanta. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem. Eu tinha deixado aqui os meus contatos, então pode mandar e-mail,
pode mandar um WhatsApp. É possível vir conhecer de perto a infraestrutura, né? Com toda a segurança, com todos os protocolos. Você pode entrar em contato conosco para conhecer de perto o curso de farmácia. Mas a gente vai concluir, professora, com um vídeo que mostra um pouco da estrutura, né, que nós oferecemos. Eu quero deixar aqui os cumprimentos à professora Maria Fernanda, né, que está aí desde o princípio do curso, né, realmente é uma pessoa apaixonada pela profissão. A gente conversa com ela e se você não tinha tanto interesse, você passa a ter. Você quer fazer farmácia porque vê a paixão da professora Maria Fernanda. Quero agradecer o professor Pandini também. Com certeza, são professores que demonstram o nível de excelência do corpo docente da Faculdade de Farmácia da Unisanta. São professores de primeira, né, e acolhedores, né, que estão prontos a ajudar aqueles que entram e possam ter alguma dificuldade aí como nós falamos, né, com alguma disciplina mais específica, mas aqui o aluno que tem o interesse, né, tem o desejo de exercer aquela profissão, ele vai encontrar o apoio total do corpo docente, a infraestrutura que ele precisa, com essas visitas, com essas saídas, trabalhos de campo, com a prática, junto com profissionais de outros cursos aqui da Unisanta. Só não vai sair, né, um bom profissional se não quiser. Exatamente. Não é isso? Obrigado, professora Maria Fernanda, professor Pandini. Nos vemos em breve. Professora Bárbara, foi um prazer conversar contigo. Um prazer também. E conhecer um pouquinho mais do curso de farmácia da Universidade de Santa Cecília. Então, você fica agora com este vídeo, que dá um resumo, mais ou menos, de tudo aquilo que a gente falou, e permaneça aí conosco, daqui a pouquinho, biomedicina, tá bom? Para a gente desvendar todas as dúvidas, esclarecer tudo que você precisa saber sobre essa profissão também fascinante, que é a biomedicina. A gente volta já já. Eu acho que farmácia é uma forma de você ajudar o próximo. Além de você estar dentro de um laboratório manipulando uma medicação que vai para uma pessoa ser ajudada, você também pode conversar com ela. O farmacêutico, ele não tem somente que entender da parte química, né, da parte do medicamento, mas ele também tem que entender a parte do emocional da pessoa. Então acho que esse é o ponto forte da carreira, você ajudar o próximo. Cara, é muito bonito. Você tem experiências incríveis. Nós aqui do curso de farmácia da Unisanta temos uma grande preocupação de trazer os conceitos teóricos dos alunos para a prática. Já no primeiro semestre a gente teria aula prática. Então, tudo que a gente consegue ver na teoria, depois a gente acaba comprovando na prática. Principalmente da dinâmica, assim, do aprendizado. Porque assim ele vai pegando o costume de estar no laboratório, estar fazendo uma experiência, por exemplo, estar manipulando uma cápsula. Nós temos também uma parte prática relacionada à parte da atenção farmacêutica, no nosso consultório farmacêutico, a nossa farmácia universitária, onde nossos alunos atendem os pacientes que vêm até a universidade. Eu atuo na área lá na clínica de fisioterapia. A gente realiza aferição de glicemia, aferição de pressão arterial. Nós pegamos as receitas com os medicamentos, vemos se está tendo alguma interação, algum efeito. Não tem palavras, você poder ajudar. É um diferencial da Unisanta. O mercado de trabalho para a área da farmácia está um mercado bastante promissor. Quando eu entrei na Unisanta, eu só tinha a ideia de que poderia participar da área de drogaria de rede. E hoje eu tenho noção de que eu posso trabalhar dentro de uma indústria. Atualmente, a área do farmacêutico tem mais de 70 atuações diferentes. E aqui dentro da universidade, o aluno ele pode vivenciar algumas dessas áreas durante o seu estágio e também com atividades complementares. A faculdade ela acaba preparando aí para qualquer área que o farmacêutico formado aqui possa seguir. Mais informações sobre o curso, venha conhecer a gente. Nós realizaremos uma visita monitorada. Você vai conhecer as salas de aula, os laboratórios. E para conhecer a grade curricular, acesse o site www.unisanta.br.